galera, meu nome é Karina, eu sou PM Match da ESEC Vitória, mas fui no semestre passado PM Sales e agora eu tô como INCS Team Leader do time de ICX de IP e tô aqui hoje para falar com vocês sobre estratégia de vendas. Mas primeira coisa, antes de a gente começar a falar sobre estratégia de vendas, vamos deixar muito claro o que é uma estratégia. Então eu trouxe um conceito aqui para vocês que estratégia é uma palavra de origem do termo grego, que significa plano, método, manobras ou estratagemas usadas para alcançar um objetivo ou resultado específico. Ou seja, estratégia está muito voltada para o seu resultado, um resultado específico que você quer atingir. Para que você comece a traçar uma estratégia boa, no caso de vendas, você tem que ter muito claro o seu objetivo. A estratégia, ela é igual a um caminho, e um caminho é igual a um plano de ações. Então, a partir do momento que você tem o seu objetivo, você começa a traçar uma estratégia, que é traçar um caminho, e você traça esse caminho deixando bem claro quais são os seus next steps, quais são as suas ações para você chegar naquele objetivo seu inicial. Primeiro de tudo, para você conseguir traçar as suas metas, os seus objetivos, o seu caminho, você precisa de metas específicas. Logo depois, você precisa de descrição das suas atividades, responsáveis, cronograma de implementação e indicadores. O que é isso? Metas específicas. Você tem um objetivo, você precisa daquelas metas para você garantir que aquele objetivo seja alcançado. Descrição de atividades. Descrição de atividades é como você vai alcançar aquele objetivo. Responsáveis. Quem que vai ser a pessoa responsável pelaquela entregável? Cronograma de implementação. Um cronograma, um planejamento de quando cada coisa vai acontecer, deadlines específicas, desde o começo até o final para você não se perder. E indicadores, porque só é gerenciado aquilo que se mede. A partir das metas, você tem lá os seus números, o seu objetivo, você descreve as atividades que você vai ter que fazer para atingir aquelas metas, você delega responsáveis para aquilo, depois você pega um cronograma de implementação daquelas metas, das suas atividades, e você ainda coloca indicadores para você garantir a sua performance, enfim, para você chegar no seu objetivo. Beleza, com todos esses pontos aqui, você está pronto para começar o seu planejamento em vendas. Primeira coisa para você começar um planejamento em vendas, você precisa conhecer bastante o seu mercado. Então, não adianta você começar a atirar para tudo quanto é lado. Às vezes isso funciona, mas na maioria das vezes você vai cair do cavalo porque você vai tentar bastante e o seu resultado vai ser frustrante. Então, o ideal seria você fazer uma pesquisa de mercado muito bem segmentada. Você vai estudar bastante o seu mercado em si, você vai ver o que funciona na sua cidade e aí você vai atacar um público-alvo certo. Então, estude, veja o que está crescendo na sua economia, veja qual a situação do teu estado, estude por meio de sites, revistas, livros, a economia mesmo. Então, qual ramo que está crescendo mais? Quais as empresas que estão contratando mais ultimamente? Quais as empresas que estão com um capital legal ultimamente, que estão recebendo pessoas para trabalhar lá? Quais as empresas que estão se internacionalizando ultimamente? O que está crescendo? O que não está crescendo? É muito bom você olhar o que está de bom e o que está de ruim na sua cidade. Então, conheça bem o seu mercado, foque bastante nisso, porque um tiro no escuro muitas vezes você vai acertar. Segundo ponto, conheça bem o seu cliente. Você já conhece bem o seu mercado, você já sabe aonde você vai atuar. Porém, você precisa conhecer bastante o seu cliente. Quando você vai conhecer o seu cliente, você vai pensar na forma de abordagem. Se o seu cliente tiver uma maneira mais descontraída, você vai chegar para ele de uma forma totalmente descontraída. Você pode usar até um vocabulário mais diferente, que seja mais acessível a ele. Mas se for uma pessoa mais profissional, mais um empresário que esteja lá de terno e gravata e totalmente sério, porque ele teve um dia cheio de coisas para fazer, você não vai começar com umas piadinhas e nem nada descontraído. Você vai ter que ser sempre bem breve e objetivo, e é isso aí que eu tenho para passar para você. Então, conheça o seu cliente. Às vezes a gente coloca um estereotipo nas pessoas, assim, nos nossos clientes,
mas nos dias de hoje isso está mudando. Então, se você for numa startup, por exemplo, você pode achar pessoas que têm um ambiente colaborativo, mas você também pode encontrar pessoas que são mais sérias. E você pode também chegar numa empresa que parece ter um ambiente mais corporativo, mais sério, mas você chega lá e o cara é super de boa. Então, realmente conheça o seu cliente, e conheça o seu cliente tem muito a ver com pré-venda. Pré-venda, você começa pesquisando sobre a empresa. Você vê tudo que aquela empresa fez, tudo que aquele seu cliente fez, e não é muito só sobre o perfil da pessoa que você está falando. É muito da empresa que você está entrando também. Então, quando a gente está falando de cliente, não se limite à pessoa que está à tua frente. Limite a todo o seu redor. Não limite-se. Abra sua cabeça e pesquise bastante sobre com quem você está falando. Com quem você está falando, desde marca até o dono da empresa, até a secretária da empresa. E terceiro, define e estruture o seu produto. Depois que você estuda o teu mercado, estuda o teu cliente, você vai virar para o teu produto que você já vai conhecer e vai falar: bom, isso daqui eu vou adaptar e vou implementar lá. Quando você tem uma segmentação de mercado perfeita, quando você conhece o seu cliente e conhece o seu produto, tudo fica muito mais fácil. Você já sabe onde você vai atacar no seu mercado porque você estudou. Você sabe qual a maneira que você vai abordar o teu cliente, porque você sabe do teu cliente, e você sabe que o seu produto é importante para ele, e por isso você vai mostrar isso para ele, e você vai chegar e falar: você precisa do meu produto por causa disso, disso e disso. Ou melhor ainda, você vai mostrar para ele que ele precisa do seu produto sem ter que falar. Ele vai chegar nessa própria conclusão na nossa querida técnica do Spin Selling. Pronto. Agora você já está pronto para vender. Você já sabe fazer uma segmentação de mercado, sabe como isso é importante, sabe como é importante conhecer o teu cliente, e depois disso você vai definir um produto e pimba, solucionou o problema dele. Beleza, fiz uma reunião e agora? Faça o seu processo de vendas avançar. Como que você faz um processo de venda avançar? Next step claro e follow-up efetivo. Assim que você sai de uma reunião, você tem que ter total consciência de que é muito difícil fechar um contrato na sua primeira reunião. Muitas vezes o contrato fecha na segunda ou na terceira reunião, e o cara também não vai fechar um contrato com você por e-mail, e nem por telefone. Você vai ter que estar ali conversando com ele o tempo todo. E depois de tudo que acontecer, desde uma ligação até um e-mail que o cara te enviou, tenha next step claro. Beleza, você falou com a secretária e não conseguiu falar com o dono da empresa que você fez a reunião? Pergunta para ela quando que você vai ligar. Você falou com o dono da empresa e ele disse que vai te ligar amanhã e ele não te ligou? Coloque lá que o seu next step é ligar para ele, porque ele ficou de te ligar e ele não te ligou. Então, sempre tenha next step. Nunca deixe uma empresa na boca da garrafa depois da reunião sem next step claro. E, por último, tenha um follow-up efetivo. O que é um follow-up efetivo? Follow-up efetivo tem muito foco na necessidade do cliente. Então vamos lá. Um cliente está lá, totalmente na boca da garrafa para você, e você precisa manter contato com ele. Mantenha contato com ele. Ele saiu da reunião, você precisa mandar aquele PPT de vendas para ele. Mande um PPT de vendas específico para aquela empresa. Não mande aquela coisa padronizada que o cara vai abrir e vai falar: nossa, isso daqui ele deve mandar para todo mundo. Não. Você fez uma reunião com ele já, você já sabe a necessidade do cara, então você vai enviar um PPT de vendas totalmente estruturado para a necessidade dele. E também pode ter coisas como um currículo que você sabe que ele vai gostar, algum atrativo, algum diferencial para você mostrar para ele: olha, eu prestei atenção no que você está falando, eu realmente quero vender, eu realmente acredito que o que eu tenho é o que você precisa. Então foque muito na necessidade do teu cliente. O follow-up efetivo, ele é muito importante. Ele é a parte que o seu cliente vai prestar atenção e vai parar para perceber que você realmente está ali para solucionar um problema dele. Algumas dicas. Oriente-se sempre por resultados. Quando eu falo oriente-se por resultados, é porque você lá no início teve um objetivo. E seu objetivo, ele pode ser fácil ou não fácil de alcançar. Mas os seus objetivos serão os seus resultados. Nunca esqueça dele. Mantenha o foco o tempo inteiro. Se você foi para uma reunião e o seu resultado, seu objetivo ali era sair com um Open, oriente-se pelos seus resultados. Se os seus resultados foram não perde foco. Corre atrás porque você precisa atingir o seu objetivo.
Se o resultado for sim, beleza, top, atingir seu objetivo, mas vamos continuar porque a gente está sempre buscando algo a mais. E relacionamentos interpessoais. Comunicação é tudo. Quando a gente fala de vendas, vendas é muito mais do que um bate-papo com uma pessoa. Vendas é muito mais do que simplesmente colocar o seu produto dentro da empresa do cara. Não, vendas é um relacionamento. Às vezes você acha que você está falando, que a pessoa está te entendendo, mas ela faz algumas caras e você acha que você está falando tudo bem, e depois no final ela te faz uma pergunta que você vê que tudo que você falou foi em vão porque ela não entendeu nada do que você falou. Então, tenha um elevator speech, saiba ser objetivo, saiba ser bem claro no que você está falando, passe a sua ideia de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, porque praticamente ele vai entender 5% do que você falar. Então, relacionamentos interpessoais, sempre pense nisso o tempo todo. Imagine que você está no lugar da pessoa que você está falando e pense, ele está me entendendo? Ok. Se a resposta for sim, você tem pelo menos 50% de chance dele realmente estar te entendendo. E, por último ponto, inovação, busca pela excelência. A busca pela excelência é um dos valores da IESEC e ele cabe completamente em vendas. Inovação, não se sinta acomodado. Procure sempre livros, procure revistas, procure meios para você estar sempre melhorando a sua skill em vendas. Existem muitas capacitações pela internet e realmente quem quer, corre e vai atrás e consegue. Então, inove. Se você encontrou alguma coisa, alguma ideia, alguma revista que você viu lá, nossa, o cara tá fazendo isso na venda dele, que maneiro. Nossa, o cara tá indo de, não sei, alguma inovação, assim, sabe? Faça, tente, não tenha medo de buscar, não tenha medo de correr atrás, de fazer alguma coisa diferente, porque nos dias atuais o diferente é o que está chamando a atenção. Por último, eu gostaria de deixar uma frase para vocês que é super importante, e aí uma frase motivadora, é que você pode ter o melhor planejamento da sua vida, porém 70% dos fracassos são ocasionados pela má execução desse planejamento e não pelo planejamento em si. Então, a estratégia de vendas é muito importante, são dicas muito, muito legais assim, que você pode ter, mas não é tudo. 70% dos fracassos são ocasionados pela má execução, ou seja, você pode ter o melhor planejamento de todos, mas se você não executar ele de uma maneira bem firme, com deadlines claras e follow-ups muito bem efetivos e muito bem claros na sua cabeça, não vai funcionar, porque você não vai estar executando a sua estratégia de uma maneira ideal. Então, galera, é isso aí, foi bem rapidinho o vídeo. Obrigada. Espero estar com vocês. Daqui a pouco mando outro vídeo de capacitação. Beijão!